CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma quarta-feira para o estudo do Livro dos Espíritos, né? Quem quiser colocar o copinho de água para fluidificar, a espiritualidade vai trabalhar de acordo com a necessidade de cada um, né? Vamos então dar início à nossa prece, elevemos nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e peçamos a Ele que fique em nosso lar, que nos dê compreensão do nosso estudo, que ilumine o palestrante, ao mentor da CEIP, aos nossos mentores espirituais. Eu peço permissão para dar por iniciado a noite de estudo de hoje, estando sempre conosco, nos dando entendimento, sabedoria para entender a palavra do expositor e a lição de hoje. Que assim seja, meu Pai, graças a Deus. Chamo o expositor de hoje, seja bem-vindo, para dar início a mais um estudo nessa quarta-feira. Graças a Deus. Boa noite, meus amigos. É um prazer muito grande retornar aqui à Casa Espírita Ilha de Paquetá, onde eu já tenho tantos amigos, mesmo distante, né, sem ter nunca comparecido a essa casa, mas eu já me sinto como fazendo parte dessa família e agradecida sempre pelo convite para nós estarmos aqui conversando a respeito da doutrina, nos preparando, né, para entender um pouquinho mais de tudo que nos acontece, um pouquinho mais de tudo que vivemos e, ao mesmo tempo, prepararmos o nosso caminho, né, para trilharmos com segurança, abençoados por essa doutrina, né, nossa doutrina espírita tão maravilhosa. Então, muito obrigada pelo convite e vou pedir, então, ao meu amigo Ricardo que suba, então, o vídeo para que nós possamos dar início às nossas conversações da noite de hoje. Bom, nos foi pedido para falarmos do Livro dos Espíritos sobre o capítulo da pena de morte, né? Esse capítulo ele está lá nas leis morais, no capítulo item 6, e eu tomei como base aqui essa edição histórica quando o livro comemorou 160 anos de publicação. Esse livro ele foi publicado em 1860, né? Só que em 1860 ele foi publicado apenas com 501 questões. E eu tomei como base essa edição por uma forma de homenagem, né? Logo depois, em 1857, foi publicada a edição definitiva, né, com as 1.019 questões, que é a que nós temos até hoje, que nós fazemos uso para os nossos estudos, para o nosso conhecimento, né, no dia a dia. E nos foi pedido hoje para falarmos sobre o livro terceiro das Leis Morais, que em seu capítulo 6 nos fala da lei de destruição. E dentro dessa lei de destruição está uma parte que é um assunto de extrema responsabilidade, e especialmente pelo momento que nós vivemos hoje, né? Nós devemos examiná-la com cuidado, mas sem jamais perdermos de vista o momento que nós estamos vivendo, mais encaixado, bem encaixadinho em vista da nossa doutrina espírita. Devemos encarar, devemos pensar na pena de morte, tendo em vista a nossa doutrina e não aqueles sentimentos primitivos que nós ainda temos, não é? Nós vivemos um momento de transição, né, onde sabemos que temos muitos irmãos ainda em processo de aprendizagem talvez bem mais dura, né, que estão em suas derradeiras oportunidades de permanecerem nesse planeta para evoluírem. Então, nós lembramos, né, e eu também me incluo nisso, nessa parte, eu estou incluída sempre, que nós vivemos um tempo de tamanha intolerância, de tamanha incompreensão, e nós somos ainda muito pequenos, né? Ainda não aprendemos algumas lições tão importantes que precisamos aprender, como a ética, como a moral, como a fraternidade. Muitos de nós ainda nos entregamos à necessidade de
de nos melhorarmos, né? De aprendermos a viver em sociedade, coisa que a gente ainda não consegue aprender. Muitos de nós ainda não conseguimos aprender. Muitos até já aprenderam, né? A respeitar o direito do próximo, né? Mas tantos outros ainda são incapazes dessa compreensão. Daí a necessidade de nós aplicarmos, né, a lei humana para regular essa situação que muitos de nós ainda nos encontramos. E nós temos aí, surgindo, desde os tempos antigos, a necessidade de regular punições para aqueles crimes, para aqueles delitos que nós consideramos inoportunos para que possamos viver em sociedade. Desde a Idade Antiga, há muito tempo atrás, que nós já aplicamos leis que regulam o nosso comportamento em sociedade, né? E surgiu aí, logo lá naquela época, a necessidade de pagar o crime praticando outro crime. Então, quando o nosso irmão praticava um crime, a sociedade praticava outro crime, tirando a sua vida, aplicando a lei a pena de morte. Então, nós viemos nesse processo de aprendizado durante longos e longos e longos anos. A primeira ideia de crime, né, surgiu lá na antiguidade em forma de vingança. Olha como nós éramos, né? Alguns ainda somos, né? Mas a gente faz de conta que nós éramos, né? Por exemplo, alguém machucou minha irmã. Então, se alguém machucou a minha irmã, eu tenho o direito de ir lá machucar também um parente daquele que prejudicou a minha família. E nessa forma de atuação, essa forma de vingança, me dava o direito de eu não só matar aquele que prejudicou, que machucou a minha irmã ou que tirou a sua vida, como também eu tinha o direito de matar toda a sua família, todos os seus parentes. Então, chegou a um ponto de tamanha confusão, que houve épocas em que famílias inteiras eram devastadas, época em que uma tribo inteira era devastada em nome da honra, e usavam a vingança para punir um crime que uma pessoa praticou contra outra pessoa, fazia com que esse crime fosse praticado sobre uma família inteira, às vezes sobre uma tribo inteira, uma cidade inteira, porque os nomes naquela época eram muito importantes, as famílias eram conhecidas pelo seu nome, né? Então, por isso foi necessário se repensar a penalidade, né, de determinado crime. É quando surge aí as vinganças chamadas privadas. E uma dessas vinganças privadas nós podemos chamar aqui a lei de talião, né? Quando se disse dente por dente, olho por olho, dente por dente. Então, se alguém me feria de uma forma, eu tinha o direito de ferir na mesma medida. Então, era dente por dente, olho por olho. A lei de talião dava ao ofendido o direito de praticar contra o seu ofensor a mesma pena, vamos dizer assim, o mesmo erro que ele praticou contra mim, eu tinha o direito de praticar em igual proporção contra ele, a nossa lei de talião. Mas, naquele momento, nós já estávamos caminhando, a humanidade já estava caminhando para uma melhoria muito grande, porque nós saímos daquela ideia de matar por vingança. Prejudicou a mim ou a minha família, eu tinha o direito de me vingar da família dele toda. E com a lei de talião já ficou mais personalizado, né? Eu tinha o direito de cobrar do meu ofensor a ofensa que me foi cometida pela sua vida. Eu tinha esse direito, olho por olho, dente por dente, né? Então, nós já estávamos caminhando para uma progressão. Em vez de nós termos o direito de matar muitos, nós passamos a ter direito de cobrar de um só, que é a lei de talião. E com o passar do tempo, com o nosso desenvolvimento, nós chegamos aí a uma era, vamos dizer assim, de mais esclarecimento. Nós chegamos a uma época que nós podíamos fazer composições, não é? Havia trocas.
trocas compensatórias. Se alguém matasse alguém da minha família, esse alguém teria que me dar, em troca, tantos números de camelos, ou de ovelhas, ou de cabras, que fosse determinado pela legislação em vigor. Então, já não se estava aplicando tanto a pena de morte. Estavam fazendo as leis de composição, eles estavam compondo acordos. E, com isso, nós viemos progredindo, melhorando, até que nós chegamos, né? Várias outras leis surgiram, que eu não vou entrar aqui em detalhe de todas elas, até que nós chegamos aqui, nessa sociedade que nós vivemos, ou naquela sociedade de 1857, né, quando Kardec já estava preocupado. Em 1857, Kardec já estava preocupado com a questão da pena de morte. Isso já incomodava ele, porque não estava dentro do ensinamento da doutrina a pena de morte. Ela não era compatível com a doutrina, tirar a vida. Quem pode tirar a vida? Quem nos deu? Quem nos deu a vida? Deus. Se Deus nos deu a vida, só Deus pode nos tirar a vida. Então, incomodado com essas questões da pena de morte, Kardec perguntou aos espíritos 5 questõezinhas, muito breves, muito sucintas, mas muito explicativas, bastante que nos traz bastante compreensão. E, com essas perguntas, Kardec deu início. Ficou pequeno aqui, não sei se vai dar para todo mundo ler. Ficou pequeno. Ele pergunta assim, né? Resposta dos guias, melhorou um pouquinho, né? A resposta dos guias espirituais para Allan Kardec no Livro dos Espíritos, a pergunta 760, ele fez: desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Olha só, ele já estava preocupado com isso. Desaparecerá um dia? Será que nós vamos acabar com a pena de morte? Isso vai deixar de existir? E os espíritos nos respondem: incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Então, lembra lá que a gente veio caminhando da vingança, depois para o olho por olho, depois pela composição? Então, os espíritos vêm nos dizendo que a sua supressão vai ser um sinal do progresso da humanidade. Quando, então, os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós, não é? Então, os espíritos nos dão esse consolo maravilhoso que a pena de morte será suprimida, e ao finalzinho ali da resposta ele diz: mas essa época ainda está muito distante de nós, não é? Aí traz assim um desalento, né? Mas nós não vamos desanimar, porque mesmo quando a sociedade hoje ainda se sente ameaçada por um dos seus membros, nós devemos procurar outros meios de nos preservar do perigo, né? Sem que seja preciso condenar esse ser que está ameaçando os outros membros da sociedade, condená-lo à morte. Lembrando do que, quando eu falei lá no começo eu falei, sem jamais esquecermos da nossa doutrina espírita, porque é preciso abrir e não fechar as portas do arrependimento ao criminoso. Então, quando você condena a morte, você fecha as portas. Você não dá chance dele ter aquele tempo, cumprindo até uma reclusão, né, uma pena de reclusão, para que ele possa refletir nos enganos que ele cometeu. O pior facínora que nós possamos imaginar é nosso irmão, é filho de Deus. E ele está fadado a ser um espírito de luz, assim como todos nós. Então, a pena de morte, ela tira essa chance desse criminoso tentar ainda se reabilitar dentro da encarnação que ele cometeu o crime, de se reabilitar. Então, é completamente condenado pela nossa doutrina a aplicação da pena de morte. E os espíritos nos previnem. Sim,
ela vai ser extinta, mas ainda estamos distantes dela. Nós ainda precisamos aprender muito, ainda temos muito que avaliar, temos ainda muito que caminhar, e é o que nós estamos tentando fazer aqui no nosso dia a dia. E continuando, Kardec, né, nos traz um comentário, ainda sobre a questão 760. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar. A gente está vendo aí, nosso progresso moral está brabo, né? O intelectual está uma maravilha, nós estamos a todo vapor, mas o nosso progresso moral, né? O progresso enquanto seres sociais, deixa ainda muito a desejar. E ele continua, mas seria injusto para com a sociedade moderna quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte, no seio dos povos mais adiantados e à natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. Então, Kardec ainda vem dizendo, né, que no seio dos povos mais adiantados e dependendo da natureza do crime, essa aplicação da pena de morte ainda é limitada, ela não é aplicada assim, como nós costumamos falar, né, aos trancos e barrancos. É uma aplicação ainda muito limitada. Se compararmos as garantias de que entre esses mesmos povos a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que ela usa para com ele, a humanidade usa do cerco no acusado, mesmo quando reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. Antigamente, a averiguação se houve ou não o crime, se foi ou não culpado, isso ficava a cargo daqueles poderosos. Hoje, né, a justiça já está analisando, já temos os juízes, já temos testemunhas, já temos várias outras atribuições vindas do nosso aprimoramento moral, né? Nós não somos mais aqueles bárbaros que nos vingávamos matando aquele que nos ofendeu. Nós já estamos nos desenvolvendo, mesmo estando ainda em vigor a pena de morte em alguns países. Nós sabemos que a pena de morte é um ato inferior entre a humanidade. Ela é um ato inferior. Ela não condiz mais com a humanidade que nós vivemos. Quando os povos se tornarem mais mansos e compreensivos e passarmos a viver sob os preceitos de Jesus, aí entra novamente o que nós conversamos no começo, sem esquecer da nossa doutrina, né? Então, quando nós passarmos a viver sob os preceitos de Jesus, esta lei, quer dizer, a pena de morte, e outras leis que com ela se afinizam, certamente vão desaparecer, porque ainda temos leis bárbaras, né, que, graças a Deus, já não são tão aplicadas, mas elas ainda constam em alguns países, né? As leis humanas, elas são instrumentos trazidos por nós mesmos. As leis humanas foram trazidas por nós mesmos, pelos homens, em virtude da vida que nós levamos, não é? A pena de morte e penas violentas, elas tendem a desaparecer no momento certo, no momento oportuno, ou seja, no momento em que nós tivermos aprendido o que nós falamos na questão anterior sobre a ética, sobre a moral, sobre a fraternidade, sobre o amor ao próximo, não é isso? Então, continuando, na próxima pergunta, Kardec ainda vai dizendo: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida? Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Olha só, nós temos a lei de conservação, nós exercitamos essa lei, nós precisamos conservar a nossa vida, né? Mas será que essa lei nos dá o direito de tirar a vida de outro? Não é? Então, os espíritos nos respondem que há outros meios de ele se preservar do perigo, quer dizer, há outros meios do homem se preservar desse perigo, que não matando.
Demais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Novamente, os espíritos nos falam em não fechar as portas a um espírito que pode ainda ser redimido pelo arrependimento. Então, olha só, se nós sabemos que ninguém morre, a vida não acaba, a vida ela continua. Nós mudamos a roupa, o corpo, mas a nossa vida continua em outra dimensão. Por que, então, que nós queremos interromper a vida de alguém que está a caminho da evolução? Por que, que nós não pensamos que esse caminho, esse despertamento, esse despertamento espiritual, ele passa por caminhos muito longos, são caminhos muito estreitos, e nem todos estão preparados para passar por esse caminho estreito. Nós devemos pensar que nem todos caminham da mesma rapidez, nem da mesma forma. Cada um de nós tem o seu compasso. E se essa coisa acontece, é porque Deus ainda permite. Deus ainda permite que nós estejamos sujeitos a esses flagelos para nos educarmos. Esse é o fim que Deus nos dá para educar os nossos corações ainda endurecidos, não é? Nós ainda temos o coração muito endurecido. E nós temos que pensar também, se tirar a vida de alguém resolvesse alguma coisa, não teria nenhum mal ainda nesse mundo, né? Não existiria guerra, não teria nada, não precisaria de prisões, não precisaria de nada, porque a gente mataria todo mundo e estava tudo resolvido, quando na realidade não é assim que acontece. Então, Deus permite, né, que isso aconteça, porque nós estamos trabalhando ainda os nossos corações endurecidos. Lembrando que ninguém tem o direito de tirar a vida do seu semelhante. Em épocas menos adiantadas, né, lá naquele período que a gente já falou na pergunta anterior, a pena de morte pode até ter sido uma aparente necessidade, né, pelo fato de a sociedade ainda não ter encontrado outro caminho naquela época. Mas hoje, com o conhecimento que nós temos, com tudo que está ao nosso dispor para socializar aquele membro da sociedade que não está em harmonia, para que ele volte, né, ao convívio dos seus, é que nós ainda não temos interesse disso, nós ainda somos aqueles que pensam assim. Eu vou botar ele na cadeia, ele vai ficar lá comendo, bebendo, vendo até a Copa do Mundo, né? Porque tem televisão lá para eles verem a Copa do Mundo, com meu dinheiro. Não, ele tem que morrer. Ele matou, ele tem que morrer, ele estuprou, ele tem que morrer. Nós queremos fechar a porta desse irmão para o arrependimento. Gente, não somos nós que fazemos a justiça. A justiça é de Deus. A justiça virá no momento certo, porque nós carregamos na nossa consciência todos aqueles enganos que nós cometemos, não é? Então, se ainda existe pena de morte em alguns lugares, é porque assim Deus o permite, porque nada contraria a vontade de Deus. É isso que nós estudamos. Então, se nós estamos estudando a doutrina, se nós conhecemos essas leis, nós não podemos achar que aquele irmão que errou, ele tem que morrer, porque não vai ser com o meu dinheiro que ele vai ficar vivendo no bem bom lá na cadeia, tendo saidinha temporária, recebendo salário, a família recebe salário. Isso tudo me incomoda muito, quando na realidade não deveria nos incomodar. Porque nós deveríamos estar vibrando pela possibilidade daquele irmão que cometeu essas atrocidades, né? Saber que a sua família está sendo assistida pelo Estado, porque recebe um salário, porque ele está ali sendo assistido pelo Estado, embora nossas penitenciárias sejam terríveis, porque não ensinam nada, pelo contrário, as nossas penitenciárias aqui no nosso país, infelizmente, formam criminosos, não é? Mas existem países mais avançados que nós vemos, as pessoas presas,
elas trabalham, elas têm atividades, ela tem o salário dela, e cada tempo trabalhado diminui a sua pena. Então, eles são tratados, eles têm roupas para se vestir, eles têm uma alimentação, eles têm celas razoavelmente confortáveis, né? Nós aqui no Brasil, nós temos verdadeiras ratoeiras, onde nós jogamos os presos e ele fica ali mais revoltado do que nunca. Mas se houvesse pena de morte aqui no Brasil, nós mataríamos todos esses que estão presos e outros seguiriam através da revolta, através da vingança, seguindo os mesmos caminhos. Então, nossa doutrina nos ensina a abrir as portas do arrependimento, da compreensão, para melhorar os seus enganos. E nessa questão aqui, eu estava lendo, refletindo com os livros dos Espíritos, de Sônia Campos, nossa amiga querida, tem um pedacinho que fala assim, eu falei no adiantamento dos povos, nos países que têm prisões mais humanas, né? Isso aqui me chamou muita atenção, que fala assim: o adiantamento de um povo, porém, não significa necessariamente adiantamento moral. Atualmente, há países com grande desenvolvimento tecnológico e econômico que ainda aplicam a pena de morte. Há, inclusive, em alguns casos, a possibilidade... Olha só que trágico, gente. Há, inclusive, em alguns casos, a possibilidade de a família assistir à execução do criminoso. Sentiram? Há ainda a possibilidade de a família da vítima assistir à execução do criminoso. E em outros países, temos notícias de que a família paga a bala que tira a vida do seu familiar por um ato criminoso que ele tenha cometido. Além da família pagar pela bala, ainda tem que assistir. E são países desenvolvidos intelectualmente, mas caímos naquele, né? Desenvolveram intelectualmente, mas não desenvolveram moralmente. Não estão ainda dentro daquilo que Jesus nos trouxe, né? A justiça, nesse caso, toma o caráter de vingança, quer dizer, eu vou punir o criminoso, mas vou me vingar, eu vou fazer a família dele assistir tudo, eu vou fazer a família dele ver tudo e ainda vai pagar. Isso, em outros países, se estendem também aos familiares daquele que cometeu o crime. Também são penalizados, seus bens são subtraídos, suas propriedades são retiradas para o Estado e a família daquela pessoa que cometeu um delito fica na extrema pobreza, na extrema miséria. Isso chama-se vingança, não é? E continuando na questão 76, eu já estou na 762, eu já li. A pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido de necessidade em épocas mais adiantadas? Nós já falamos, né? Pode ter sido naquela época, porque eles não tinham outra alternativa, não é? Mas hoje nós temos essas alternativas todas que nós acabamos de falar. Nós temos instituições sérias, né, que acolhem esses apenados e dão instrução religiosa, inclusive, ou muitos se formam, muitos estudam, mas a justiça não somos nós que devemos que fazer, tirando-lhe a vida. A justiça só Deus pode fazer. Então, continuando, nós sabemos que os excessos cometidos em todos os tempos de ignorância em nome da justiça não são mais justificáveis em nossos tempos. E Kardec pergunta: será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Será que é um indício da gente já estar progredindo nessas restrições que se aplica a pena de morte? E eles nos respondem: podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça? E não raro em honra da divindade,
das torturas que se afligiam ao condenado e até ao simples acusado, para lhe arrancar, pela agudeza do sofrimento, a confissão de um crime que muitas vezes não cometera. Nós vemos isso aí toda hora, nos documentários, na história, né? Nos filmes nos retratam muito isso, não é? Pois bem, se houvesse vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural. E talvez mesmo, se fores juiz, fizesses outro tanto. Assim é que o que pareceu justo numa época parece bárbaro em outra. Só as leis as humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar até que tenham sido postas de acordo com aquelas. Quer dizer, as leis do progresso têm que chegar a ficar de acordo com as leis divinas, né? Os tempos vão mudando, nós sabemos disso. E com eles as leis humanas vão ficando cada vez mais suaves, mais espiritualizadas. Mas, no entanto, gente, o que nós temos que também refletir é que as leis representam o seu povo. E o povo reflete o governo. E os governos refletem o povo que se encontra sob a sua direção. Então, nós criamos a lei, não é? Porque nós refletimos o povo. Nós criamos as leis de acordo, muitas das vezes, com os nossos próprios interesses, com as nossas próprias expectativas. Mas, como diz na questão, nós já estamos nos espiritualizando, nós estamos ficando mais sensíveis. Não existe mais aquelas carnificinas que as pessoas tinham que confessar um crime, mesmo sem ter cometido. A pessoa confessava o crime para parar de sofrer, de parar de cortar em pedaços, de arrancar olhos, unhas, não é? Então, nós, graças a Deus, nessa época de transição, estamos dando passos largos, embora nós não percebamos, mas estamos dando passos largos nos cumprimentos das leis naturais, das leis divinas, não é? Lembrando que Jesus nunca usou de violência, nunca usou de violência. Muitos estudam o Evangelho, né? E acabam interpretando de forma diferente, não é? Jesus fala através dos seus apóstolos e nós não compreendemos aquilo que ele nos fala e adaptamos essa compreensão aos nossos interesses, não é? Esses somos nós. Quem quiser um pouquinho mais de esclarecimento sobre essa parte, pode procurar lá no Evangelho de Lucas, em seu capítulo 2, no versículo 50. Explica isso direitinho, tá bom? Continuando aqui, a questão 764, disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião, e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Só que nós, como eu já disse, interpretamos do jeito que nós queremos, porque Jesus não mandou que ninguém matasse com a espada o outro, não é? Ele quis dizer uma outra coisa e os espíritos nos explicam aqui. Tomai cuidado, muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras, né? A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Então, não vamos nos esquecer que é nessa. Porque ele pode fazer tudo errado e não acontece nada com ele está sempre feliz. Olha, a gente querendo aplicar a justiça divina. Nós querendo nos fazer de deuses, não é? Será aplicado nesta
ou em outra existência. A justiça de Deus, ela não é esquecida. Ela vai ser aplicada no momento que Deus achar que deve ser aplicada, e não no momento que nós achamos que deva ser, né? Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes, continuando ali, virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer, não é? Então, nós estamos entendendo essa quem matou com a espada e pela espada perecerá de uma forma totalmente equivocada. O sentido que ele quis dizer, né? Virá, aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Jesus está falando aqui de quê? Os Espíritos estão falando aqui de quê? Da reencarnação. Aquilo que eu fiz sofrer, eu vou sofrer. Então, a justiça divina está sendo aplicada ali, através das reencarnações. Este é o sentido, continuando, este é o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei-o bem? Olha que interessante, nós queremos que Deus perdoe as nossas ofensas. E o resto? Nós esquecemos. Na medida em que aprendermos a perdoar aqueles que nos têm ofendido, na mesma proporção. Então, se eu não aprendi ainda a perdoar as ofensas, como é que eu posso esperar ficar lá orando, perdoa as minhas ofensas, perdoa os meus erros, se eu sou a primeira a botar o dedão em riste quando o outro comete uma falha considerada por mim em desacordo com os moldes do que eu acho certo? Não é isso? Então, o olho por dentro, o olho por olho daquele Velho Testamento não pode ser interpretado como sendo para exercitar a justiça humana. A justiça humana não é isso, não é? As mãos humanas não têm autoridade para fazer justiça. Lembra? Os que servem de motivo de escândalo sofrem a consequência desse próprio escândalo. Se nós pararmos para pensar só um pouquinho nisso, aquele que promove o escândalo sofrerá as consequências desse mesmo escândalo. É aí quem matou com a espada, pela espada perecerá. Então, o que eu faço de errado, eu vou receber em troca em forma de ensinamento, em forma de aprimoramento moral nas minhas reencarnações. E muitas das vezes, na própria encarnação que estamos vivendo, né, nós sofremos um revés, que é um chamamento, né, para que a gente acorde e volte à realidade. E continuando aqui, na nossa última questão desse capítulo, né, que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Oh, meu Deus do céu! Imposta em nome de Deus. E os Espíritos nos falam, é tomar o homem o lugar de Deus na distribuição da justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda têm que expiar. A pena de morte é um crime, quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem se sobrecarregam de outros tantos assassinatos, não é? Então, aplicar a morte física nos outros, no meu próximo, é um crime. E esse crime se torna pior ainda quando eu penso que vou aplicar essa pena em nome de Deus. Como eu posso tirar a vida do meu semelhante em nome daquele que deu a vida? Quem criou a vida é o único que pode tirar a vida, não é? O não matarás é uma lei divina. Não matarás é uma lei divina. Então, tira do homem qualquer probabilidade de usar das suas mãos
para cumprir a justiça de Deus. Mas nós aqui não falamos só de matar o corpo físico, né? Até aqui nós falamos de morte do corpo físico, mas à luz da doutrina espírita nos fala o não matarás de várias outras modalidades. Existem várias outras modalidades de não matarás, não é? Por exemplo, não mataremos o tempo perdido. Não vamos deixar para depois o bem que podemos fazer agora. Não vamos matar os bons pensamentos daqueles que nos cercam, não é? Não vamos matar aquelas palavras edificantes que às vezes nós ouvimos e rebatemos como se aquilo não tivesse certo, que eu não precisasse ouvir aquele tipo de palavra, né? Não vamos matar a natureza e todos os seus reinos. Não matar os sonhos do semelhante. Meu Deus, como nós somos capazes de fazer isso. Ricardo, pode tirar da tela, por gentileza. Como nós matamos os sonhos dos nossos semelhantes, às vezes com uma palavrinha assim, às vezes com um olhar de mau jeito, você destrói o sonho daquela pessoa que está ali do teu lado, né? Nós matamos a alegria. Então, tudo isso é uma pena de morte para o nosso semelhante. Não basta só dizer sobre tirar a vida, é não tirar o motivo de viver, a alegria de viver que todos nós devemos ter e que devemos incentivar nos nossos semelhantes. E ainda nesse tema, nós aplicamos pena de morte ao planeta, gente. Nós não respeitamos o nosso planeta, nós acabamos com os nossos recursos naturais, nós destruímos o ar, nós poluímos os mares, os rios, nós aplicamos diariamente a pena de morte ao nosso planeta. Então, que a gente possa entender essa pena de morte de um modo bem mais abrangente do que esse que a gente está acostumado a ver. Fulano matou, foi condenado à morte e tomou uma injeção letal, ou foi para cadeira elétrica, ou seja lá qual foi o tipo de pena que ainda, infelizmente, na nossa humanidade ainda é praticada. Existem várias maneiras que todos nós, praticamos a pena de morte sobre o nosso semelhante, sobre nosso planeta, diariamente. Que a gente repense os nossos costumes, que nós possamos repensar o nosso modo de vida, o nosso olhar sobre o nosso planeta e reflitamos sobre isso. Finalizando, eu trouxe aqui um texto pequeno de Miramês, o espírito que eu gosto muito de estudar. Me permitam ler, é pequeno, não vou demorar. Não matarás, para que a ilusão da morte desapareça para sempre e passe a reinar somente a vida eterna, resta-nos encarnados e desencarnados colher a soma de tudo, de todos os acontecimentos, guardá-la na intimidade do coração, na presença de Deus, para o grande banquete que se chama tranquilidade imperturbável da consciência e felicidade sem fim. Para todas as almas redimidas e se despertando todos os dons de luz na expressão da paz. Então, o não matarás não precisará ser dito nunca mais, por não precisarem dessa advertência as almas que herdarem a terra. Muito bonito, não é? Então, vamos aqui treinar nosso olhar espiritual para apreciarmos a vida e que o Senhor nos faça sempre instrumento da sua paz. Muito obrigada, boa noite a todos, fiquem bem. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora.
Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.